Abra comigo a sua Bíblia. Open your Bibles with me No primeiro livro de Samuel, to 1 Samuel capítulo 1. chapter 1. E eu já quero agradecer o nosso pastor pela confiança, I want to thank the pastor pelo for privilégio dessa your oportunidade. confidence and the privilege of this opportunity. E quero convocar todos os irmãos And I want to invite all of the brothers and que sisters se tornem intercessores pela minha vida e pela minha casa neste momento. to Em become nome de intercessors for Jesus. me and behalf of my house. Que eu não fale nada de mim mesma, May I not speak anything from me, mas que eu venha transmitir à igreja somente aquilo que o Senhor colocou no meu but may I coração. transmit only what the Lord placed on my heart. Que a Ele seja toda a honra, May all honor be given toda to Him, glória all e glory todo louvor. and all praise. Aleluia. Hallelujah. Vamos à leitura. Let's go Eu to vou the ler em word. português. Quem tem a Bíblia em inglês, acompanha aí para a gente ser mais... I'm going to read in Portuguese, and you with Preciso. your English Bible can follow along. Eu vou ler o texto todo, que são 28 versículos, mas eu vou falar mais precisamente dentro dos versículos 9 até o 19. I'm going to read all of the verses, but Vamos à leitura specifically da between palavra. 9 and 19. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efraimita. E tinha ele 2 mulheres. Quantas mulheres? Todo mundo já conhece essa história, né? O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subia aquele homem todos os anos da sua cidade, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Repita: Siló. Siló é um lugar que você precisa lembrar. Siló é lugar de adoração e sacrifício. 4. Terminando aí. Onde estavam os 2 filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. 4. E aconteceu que quando chegava o dia em que Eucana sacrificava, ele dava a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas, a cada um a sua porção. Mas a Ana dava uma parte escolhida, e algumas versões vai dizer uma parte excelente. Embora o Senhor... E ele dava isso a Ana porque ele a amava. Embora o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Quem fechou a madre de Ana? Foi o Senhor. E a sua rival, Penina, irritava muito, zangando-a e a entristecendo, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. E assim fazia ele, o Eucana, a cada ano, quando Ana subia à casa do Senhor, assim provocava a Penina. Por isso ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está aflito o teu coração? Não sou eu a ti melhor do que 10 filhos? Eu vejo Jesus aí. É como se fosse a sombra do amor de Jesus por nós, muitas das vezes nos dizendo assim: não sou eu melhor para vocês do que todas as bênçãos que eu posso te dar? Não é melhor ter o Senhor da bênção do que as bênçãos do Senhor? Is it not better to have the God of blessings and the blessings of God? E o 9 diz assim: E então se levantou Ana, depois que tinham comido e bebido em Siló. E o sacerdote Eli estava assentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se com benignidade olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. E foi que, como ela perseverou em oração diante do Senhor, Eli estava observando a sua boca. Mas Ana falava no seu coração, e somente se moviam os seus lábios, porém a sua voz não se ouvia. E por isso Eli a teve por embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E Ana lhe respondeu dizendo: não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas sim tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não tenhas, portanto, a tua serva como uma filha de Belial, porque pela magnitude das minhas angústias e da minha aflição falei até agora. E ali respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que a ele tens feito. E ela disse: ache a tua serva graça diante de teus olhos. E se foi a mulher pelo seu caminho, e comeu, e não estava mais triste o seu semblante. E levantando-se de manhã bem cedo, adoraram diante do Senhor, e retornaram indo para a sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. E aconteceu que, passando algum tempo depois de ter concebido Ana, deu à luz um filho e pôs o seu nome Samuel, dizendo: porquanto o pedi ao Senhor. E depois aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família a sacrificar ao Senhor o sacrifício acostumado e a cumprir o seu voto. Mas Ana não subiu e disse ao seu marido: eu não subirei até que o menino seja desmamado, para que eu o leve e seja apresentado diante do Senhor e fique lá para sempre. E Eucana, seu marido, lhe respondeu: faz o que bem te parecer, fica até que o desmames. Somente então o Senhor cumpre a sua palavra. E a mulher o criou, o seu filho, até que o desmamou. E depois que o desmamou, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e uma vasilha de vinho, e o levou para a casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era pequeno. E matando o bezerro, trouxeram o menino a Eli. E ela disse: ó meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti orando ao Senhor, porque por este menino eu orava, e o Senhor me deu o que eu lhe pedi. E por isso eu entregarei também ao Senhor. Todos os dias que viver será do Senhor. E ele adorou ali ao Senhor. Podei-vos assentar. You may be seated. Aleluia. Eu li o texto todo I read the entire chapter porque eu queria que ficasse bem registrado, de volta à memória, because I a história. wanted to register the story to you very well. Mas na verdade, But in truth, nós vamos parar aí we're going to stop there em 11 versículos específicos. in specific 11 verses. E até ontem à noite, And mais until ou menos meia-noite, a Brenda me yesterday perguntou: pastora, já Brenda tem um asked me, título para a mensagem? Pastor, do you have a title for the text? E eu falei: ainda não sei. And I said, Brenda, no, I don't know yet. Ainda não chegou. I haven't gotten. Estou esperando o Senhor me dar um título. The Lord is still going to give me the E eu title. estudei And I studied algumas versões que eu tenho em casa a couple da of different palavra. versions that I have at home.
of the Bible, Parei e orei e pedi ao Senhor, I asked the Lord and I prayed, dá-me uma revelação give me a dentro da tua revelation palavra, in your word para que eu possa trazer so that I can bring para a tua igreja. this revelation to your Porque eu church. reconheço que eu não sou uma pregadora, Because I recognize that I'm not a preacher, mas eu sou uma ensinadora, but I'm a teacher. uma professora, I teach, uma mãe, a mother, e eu gosto de ensinar. and I like to teach. Então eu queria que o Senhor me desse algo que eu pudesse ensinar para a sua igreja. So I wanted the Lord to give me something I can teach for the E o church. Senhor me deu um título And He hoje gave de me manhã. the title this morning. E o título dessa mensagem é And the title of this message is A Oração que Deus Responde. The Prayer That God Receives Aleluia. and Responds. Se tem oração que Deus responde, If there is a prayer that God responds, então é porque tem oração que Deus não then that responde. means that there are prayers that God does not respond to. Verdade? True or no? Qual é a oração que Deus não responde? So what is the prayer form that God does not respond to? Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 3. James chapter 4 verse 3. Pedi, pedis e não recebeis. You Por say, quê? it says, you ask and do not receive. Why? Porque pedis mal, Because you ask poorly para gastardes em vossos deleites. and you waste it for your own desires and own intentions. Qual é a oração que Deus responde? What is the prayer that God responds to? Vamos ver durante essa palavra. We're going to see during this message. Mas Ele responde. But He does respond. E eu louvo a Deus And I worship God and praise God porque Ele responde. because He does respond to our prayers. Aleluia. Então vamos voltar aí comigo And so let's go back a little bit with me para o verso 9, to verse 9, aonde diz assim. where it says, Primeira lição, nós vamos ver algumas lições que nós podemos aprender com Ana, we'll see a couple lessons here that we learn from Hannah com a experiência que Ana teve. through an experience that she had. O verso 9 vai dizer assim: Verso- Então se levantou Ana, depois que tinham comido e bebido em Siló. Once after a sacrificial meal, Hannah got up and went to pray. E a primeira lição que eu aprendo aí com Ana The first lesson we learn with Hannah é que para Deus responder a oração, is that for God to answer our prayer, nós precisamos se levantar, we must get up, que significa posicionamento. which means position yourself. Deus não responde alguém que não está em posição. God does not respond somebody that is not in position. Deus não responde alguém que vive a reveria. God does not respond somebody that is not standing firm, Mas Deus responde quem se posiciona. but He responds those that are in position. Então, se você tem algo que So if você you está have pedindo a Deus, Something that you are petitioning God o about, primeiro conselho dentro dessa palavra é que você precisa se analisar this first concept that we learn here is that we should examine ourselves e ver se você está em posição de receber. and see if you are in position to receive. E se não tiver, não tem problema, And if you are not, there's no problem, porque você pode se colocar nessa posição hoje. because you may position yourself today. Nós estamos em Siló, We're in Shiloh, lugar de adorar the place of prayer, e lugar de sacrificar. the place of praise and sacrifice. Aleluia. Amen. No verso 10 Verse 10, é onde Ana começa a sua oração. Hannah starts her prayer. Oração é falar com Deus. Prayer is to speak to God. Quando nós oramos, When we pray, nós é que falamos com Deus. we speak to God. Quando nós lemos a palavra, When we read the word, Deus fala conosco. God speaks to us. Amém? Amen. Aleluia. O primeiro segredo que eu aprendo aí com Ana nesse The texto first secret that we learn here with Hannah in this text é que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. that she in deep anguish cried bitterly to the Lord. Mas chorou abundantemente. She cried abundantly. Então, a primeira coisa para fazer para sua oração ser respondida é começar a falar com Deus. The first thing that you have to do to be answered by God or responded by God is to pray.
Mas uma coisa que eu vejo aí no verso 10 é que ela não simplesmente falou de qualquer maneira. She didn't just speak to God in any kind of way. Ela não planejou uma oração bonita. She did not plan out a whole wonderful prayer. Ela não se escondeu atrás de palavras She didn't interessantes, hide behind difíceis de interesting pronunciar. or difficult words. Ela começou a falar com Deus com She sinceridade. started talking to God sincerely. Não reteu nada. She did not keep anything back. Abriu o seu coração. She opened her heart before God. E aí eu vejo uma oração de confissão. And I see here a prayer that is of confession. É como se eu estivesse lá It's almost as if I was there e pudesse ver Ana dizendo: and I could see Senhor, Hannah estou abrindo meu coração. saying, Lord, I'm opening my Estou heart. amargurada de alma. I'm anguished at my heart. E ela começou ali a falar com o Senhor And she started to call out to e God começou a chorar. and started to cry. Então eu vejo que o caminho para Deus responder a nossa oração And I see that the journey for God answering our prayers é sinceridade is e sincerity confissão. and confession. Aleluia. O Senhor não vira o seu rosto para outro lado quando nós nos derramamos na sua The presença. Lord does not turn the other cheek if we pour ourselves out to Ele Him. não fez assim com Ana He did not do this with Hannah, e com certeza não faz and assim He would not conosco. do this with us either. No verso 11, In verse 11, ela começa uma oração com propósito. she starts a prayer with purpose. E aí eu vejo que Deus responde a oração And I see that God answers her prayers que tem propósito. that has purpose. E os propósitos de Deus And the purposes of God são maravilhosos. are marvelous. Muitas das vezes nós não entendemos, Many times we do not understand, não we gostamos do not like them, e nem aceitamos. and sometimes we don't accept them. Mas quando nós But entendermos when we understand que a vontade do Senhor ela é perfeita, that the will of God is perfect, ela é agradável it is pleasing, e não acrescenta it does dores, not gain pain, e nós começarmos a orar de maneira certa, and we start praying in a way that is correct, o Senhor vai revelar o seu propósito e os seus planos. the Lord will always reveal His purposes and His E plans responderá às nossas and orações. respond to our prayers. Aleluia. Amen. E ela faz um voto, And so she makes a vow to God. dizendo: Senhor dos It exércitos. says, Lord of heaven's Aí ela armies. já começa a She reconhecer a starts soberania de recognizing the Deus. sovereignty of God. E com benignidade, se com benignidade olhares para a aflição da tua serva. If you will look upon my sorrow, Quando ela fala tua serva, my servant, of your servant, when she says this, olha para tua serva look to your servant, com benignidade. Benignidade quer dizer misericórdia. look to me with mercy. Logo após ela ter se derramado diante do Senhor After she e has ter começado a sua oração dizendo: com amargura de alma orou. poured out in prayer to God and said, Aí eu in me her lembro sorrow, I remember Do livro de Lamentações, of the book of Lamentations, capítulo 3, verso 22, que diz chapter assim: 3, verse 2, that says, 22, As misericórdias do Senhor the mercies of God são a única razão are the only reason de nós não sermos that we are not consumidos. consumed. Ana soube orar. Hannah knew how to pray. Ela apelou pela misericórdia. She sought mercy from God. E aí eu aprendo que quando eu confesso And I learned with this that when I diante do confess Senhor before the a Lord amargura da minha alma, the sorrow of my heart, eu preciso imediatamente entender I understand immediately que eu preciso atentar para as misericórdias do Senhor that I sobre a need minha to vida. call out and claim the mercies of God over Porque my após life. confessar, Because só a misericórdia de Deus pode me salvar. with confession, only the mercies of God can save us. Aleluia. E aí ela faz um voto. And so she vows to God. Quando ela diz que ela é serva, ela também está ali denotando a sua humildade When diante she do Senhor. calls herself God's servant, she humbly presents herself to God. E ela diz assim: And she says this,
e te lembrares de mim e não te esqueça da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem. E aí eu vejo que ela faz uma oração específica. She makes a specific prayer to God. Ela abriu o seu coração e falou com Deus. She opens her heart and says dá to um filho homem. God, give me a male son. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo. Many times we want God to do E a everything. gente não é específico com Deus And no we que are a not gente quer. specific with God and what we want or Não quer desire. dizer que você vai ser específico e Deus vai te dar o que você pedir. That doesn't mean that if you Deus are só vai nos specific, dar God won't give you aquilo que that. estiver de acordo com os seus planos, God os will seus only propósitos. give you what is in His purpose custa and nada. plans. But Falar com Deus o desejo do nosso coração. there is still the opportunity to give to God or tell God what is in our hearts, our desires. E aí ela fez um voto. Me dá um filho homem And so she makes a vow and e eu te says, prometo, Senhor, Lord, give me a son, que eu vou consagrá-lo and I promise that I will dedicate him to you, todos os dias da sua vida all of ao his Senhor. days to you, God. E não passará sobre a sua cabeça navalha. Isso aí é um voto nazireu. So this is a vow, Teve um outro homem na Bíblia que Nazareth. também another man in the passou Bible pelo voto nazireu. that also E made esse this foi similar Sansão, vow, nós não vamos falar dele. and that was Mas a Samson. diferença aqui é que o próprio Deus We see that requereu God Himself isso de Sansão. requires Mas this from aqui nós Samson. vemos But we Que see foi a mãe that it de was Samuel the que mother of votou por ele. Samson that made this vow for him. E o interessante aqui And the é interesting que thing ela here prometeu is that she promised que ela o daria that she would give ao Senhor the Lord todos os dias all of the days da sua vida. of Samuel's life. E aí o que eu observo é que And we Ana see here finalmente entendeu That Hannah has finally algo que understood nós precisamos entender: what we must understand, o propósito. the purpose. Ana não pediu mais um filho. Hannah did not ask Nesse merely momento ela entendeu que for another son, and in this moment she eu não understood quero que o Senhor me dê um filho para mim that I want you to just give me a poder son for me, voltar e mostrar para Penina, essa so that I can tribulada, show Penina, que me this atormenta. woman that torments me. Porque se Deus permitir isso, Because if God permitted this, entenda como seria. understand how it would be. Tá aqui a Penina, This is Penina que já tem filhos. that has sons already, children, E a Ana não tinha. and Hannah did not. Mas Ana tinha o amor But she had love do esposo. of her husband, E a parte excelente era guardada para ela todo ano. and everything excellent was remained for her every year. E aí a forma que ela pedia And in the form that she would para que which Deus afastasse dela a sua vergonha, a sua desgraça de não ser petition mãe, God to take away this embarrassment of or humiliation of not being a mother, fosse só para dar o troco para Penina, if it was only to shove it in her face, de Penina's que face, forma o nome de Deus seria how would the glorificado? name of God be glorified? Ao contrário. Você On pode contrary, imaginar? can you understand? Eu encontraria muita gente que agora ficaria do lado de Penina. You would see many Poxa people that are vida, on Ana. Penina's side. Você já tem um marido que te Hannah, you ama, already have a husband that loves you. já tem a parte excelente You already have the excellent part in e all of agora this. tem filhos. And now you, Sobrou nada para coitada da Penina. you have children. Nothing is left over for Teria Penina sido now. assim, There's se people Deus like tivesse this. feito dessa maneira. If God would have done it like that. Mas Deus tinha um plano But God had a plan, e Deus tinha um and propósito. He had a purpose. Deus sempre tem um plano He always has a plan. e sempre tem um He propósito. always has a purpose. Deus não faz nada He does nothing porque ele tem favorito. because He has Deus não favorites. tem casinha He favorita. doesn't have favorite houses. Deus não é o gênio He's not. da lâmpada. Eu falo muito isso lá, né? Que se você fizer tudo direitinho e aí você tem a lâmpada na mão e você esfregar, fazer 3 pedidos, ele é obrigado a te atender. He is not a genie of a genie lamp that if you rub it 3 times, He'll answer. Deixa de fiura. That's ugliness. Deus não faz isso. God does not do that. Deus God só responde only responds de acordo according
com os seus planos to His plans e os seus and propósitos. His purposes. Porque tudo é para Ele, Because everything is for Him. tudo é dele, Everything is His. toda a honra e toda a All glória honor é and dele. glory and praise. E a Bíblia diz And the Bible says que Ele não divide that He does not divide a glória dele His glory com ninguém. with no one. Se Deus tivesse If dado God would Ana, have given Hannah Samuel por causa de Penina, Samuel because of Ele Penina, teria dividido a sua glória. He would have divided His Ele glory. não faz isso. And He does not do this. Não é It is not Deus God que tem que entrar no plano that needs to e no enter desejo into de the Ana. plans and desires of É a Hannah. Ana. It is Hannah. Somos nós It is us que temos que that need entrar to enter, no plano come on, into e the no plan propósito and do purposes Senhor. of God. Aleluia? Glória a Deus. E aí no verso 12, And then we see in verse 12, eu aprendo uma outra lição com we learn another lesson, que apesar de tudo, that after everything, ela perseverou em oração She diante do Senhor. persevered in prayer before God. E aí eu aprendo que And we a learn nossa oração, That our prayer ela tem que ser perseverante. must be full of perseverance, full of perseverance. Nós não podemos pedir e aí não recebi e aí desisto e aí começa a murmurar. We don't need to be praying, asking, and if we do not receive, start murmuring and complaining. Nós precisamos pedir. We must ask, petition, Pedir com sabedoria. with wisdom. Pedir ao Senhor que revele a nós se o que nós estamos pedindo vai glorificar e exaltar o nome dele de Ask alguma forma. God to reveal to us of what we are petitioning about, will it give glory to His name? Amém? Amen? Aleluia. Verso 13. Verse 13. Vou tentar correr. Por causa do horário. I'm going to try to run because of the time. Mas Ana falava no seu coração But Hannah, in her heart, e somente se movia os seus lábios. would petition God and only her lips would move, Porém a sua voz não se ouvia. hearing no sound. É por isso que Eli pensou que ela estava That embriagada. is why Eli thought she was drunk. Mas aí eu vejo uma coisa interessante. But now we see something interesting Que here. essa oração que Ana fazia That this prayer that Hannah would era uma pray, oração silenciosa. it was a silent prayer. E aí eu vejo dois caminhos. And now we see two paths here. A oração silenciosa é porque há vezes A silent prayer is because sometimes tem oração there are prayers que nós precisamos fazer em that silêncio. we must pray in silence, Que o diabo não pode ouvir that not even the devil can hear, e nem os nossos vizinhos. and our neighbors. É você e Deus. Only you and God. É eu e Deus. Only you and God. Mas essa silenciosa oração que Ana faz aqui But this silent prayer that Hannah prays é uma oração que vem do mais profundo da dor da sua alma. it is a prayer that is coming from the deeps of her E soul. eu me lembro And I remember que a palavra de Deus também vai dizer que that the Word of God also says às vezes, por causa das nossas fraquezas, that because of our weaknesses, nos sometimes faltam palavras para expressar we o have gemido da no nossa alma. words to express the anguish of our hearts. Mas eu louvo a Deus But porque I nós worship temos um God because we intercessor. have an intercessor. Meu A Bíblia Deus. diz que o Espírito The Santo Bible says that intercede the por Holy nós Spirit intercedes on behalf com of us gemidos inexprimíveis. with our anguish. Portanto, anima-te, So rejoice, porque quando te faltar palavras, because when you lack words, o Espírito Santo de Deus the Holy Spirit of God intercede por nós. intercedes for you. Aleluia, Hallelujah. glória a Deus. E aí no 14, And on verse 14, então lhe disse Eli: so Eli says, até quando estarás embriagada? must you come here drunk? Aparta de ti o teu vinho. Throw away your wine. E aí eu faço uma observação. And I observe here something. Imagina a situação de Ana, Imagine Hannah's angustiada de alma, way that she is anguished at heart. estava na casa do Senhor, She was in the temple não conseguia nem falar, and she couldn't even talk. se derramando na presença do Senhor. She was pouring herself out to the presence of God, E aí o seu líder and her leader
Alguém que era para poder ser sensível, Someone that should have been sensitive não foi. was not. E ao invés de ajudar, And instead of helping, compadecer, misinterpret o que estava acontecendo com Ana. what was happening with Hannah. E aí eu vejo que título, And I see that cargos de liderança, titles of leadership não significa, does not mean, não nos garante does not guarantee sensibilidade do Espírito Santo. sensitivity of the Holy Spirit. E eu vejo aí And I see que Ana deve ter ficado muito mais doída. that Hannah probably felt a lot more pain after Como that. assim? What do you mean? Ele nem entendeu, He didn't even understand, não foi capaz He de was not ver a minha dor. able to see my pain. E o versículo 14 me And we see revela verse 14 revela reveals to us que faltou ali um alinhamento espiritual da there parte was de Eli. a lack of spiritual alignment on Eli's part. Ele estava em Siló, He was in Shiloh, ele tinha um título, he had a title, mas ele não estava sensível. but he was not sensitive. Esse é um perigo que nós não podemos That is a correr. danger that we must not run. Independente da sua posição, cargo eclesiástico, Independently of what title you may carry, nunca podemos perder a sensibilidade we do must not Espírito lose Santo. our sensibility of the E Holy nem a Spirit. compaixão do que está acontecendo com os nossos irmãos. And neither should we do lack the nosso lado. compassion of what our brothers are going through. Porque a palavra vai dizer Because the word will tell que us ainda se eu falasse that even if we speak a língua dos anjos e dos homens, the se eu languages não of men tivesse and amor, angels, if we do not have love, de nada. it will not De mean nada. anything. De It will nada not mean anything. me adiantaria. O amor é o dom maior. Love is the greatest gift. Aleluia. Hallelujah. Mas eu louvo a Deus porque no 15 Ana lhe But I worship respondeu God dizendo, that in verse 15, ela foi firme. E Hannah ela falou, não, responds, Senhor. and she was firm, and she says, "Oh no, sir, É porque eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela teve que explicar I'm pra just ele o que anguished estava in my acontecendo. spirit." Porque o homem estava Because sem this man sensibilidade do was Espírito out Santo. Então ela teve que sensibility of the desenhar Holy Spirit, so para she ele had to entender. draw a picture out for him. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas sim tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Don't think I am a wicked woman. I have been praying out of great anguish and sorrow for the Lord. E aí o versículo 15 também me faz observar uma coisa. In verse 15 also Eles says estavam em Siló, that they were in Shiloh. ele era o sumo sacerdote da época. He was the high priest of the time. Ali era onde estava o tabernáculo, That was the a arca da tabernacle aliança que was, representava a where presença the de Ark of the Deus. Covenant represented the presence of God. Mas era óbvio But it was obvious que ele não estava acostumado a ver pessoas se derramar that he was not used to seeing diante da people face do Senhor. pouring themselves out before the presence of God. Então Ana começou And so Hannah began algo interessante, something maravilhoso. interesting and marvelous. E isso nos ensina que nós devemos And this teaches us that we Como must, Ana. like Hannah, nos derramar na presença do Senhor. pour ourselves out in the presence of God. Orar de maneira Pray in a way que chame a atenção do Senhor para nós, that calls God's attention to us, para que o nome dele seja so that His glorificado name may be glorified e exaltado and através de exalted nós. through our life. Aleluia. E no 16, And in verse 16, ela continua. she continues, Não tenhas, portanto, a tua serva por uma filha de Belial, "Don't think I am a wicked woman, porque pela magnitude das minhas angústias e da minha aflição falei até agora. for I have been praying out of great anguish and sorrow." Ela foi firme. So she was firm. Ela falou para ele, não me confunda. She said, "Don't confuse me. Não é porque eu estou angustiada, Just because I'm anguished alma. in my soul, amargurada, triste, com meu Sorrowful. semblante caído,
que eu sou uma filha de Belial. That I'm Belial a quer dizer wicked woman. bom para nada. or somebody that is good for nothing. Isso aqui me mostra que And this nós shows podemos me até that we nos must entristecer. We can get sad or Nós upset podemos até ficar angustiados and anguished por um período de tempo, for a short period of time. mas nós não podemos deixar que nos confundam. But we cannot be confused. Se alguém confundir If o someone seu momento, Confuses your moment, a sua circunstância, your circumstance. não deixe que ele fique confundido. Don't let them stay confused. Faça-o entender Make them understand que é só um momento, that it's just a moment. que o Deus que nós servimos That the logo God that we serve is coming soon. vem a nosso favor. Comes in our favor. Aleluia. E no 17, And in verse 17, ele chegou. he comes. E ele respondeu e disse: And Eli responds, vá em paz. in that case, go in peace. E o Deus de Israel te conceda a petição. May the God of Israel ele grant tem the feito. request you have asked him. E aí eu vejo que And I see here em Siló, that in Shiloh, com Eli, like mesmo Eli, meio desapercebido, without noticing or paying por attention, causa da oração de Ana, because of Hannah's prayer, Deus usa Eli God uses Eli para profetizar to paz, prophesy peace porque ela estava angustiada de because she alma e was precisava de anguished paz. and sorrowed and needing peace. E profetizou que Deus responderia And he conforme prophesied that a God sua will petição. answer her prayer. Deus usa quem Ele quer porque Ele é Deus. God uses who he wants because he Nem is God. precisa a pessoa ser sensível, It doesn't even need the person to be sensitive, porque quando é para Deus nos abençoar, because when it is for God to bless us, até sumo sacerdote insensível Deus usa. even high priests that are unsensitive Eu louvo a Deus will be por used. isso. And I worship God for Porque o this. nosso Deus e o seu poder não Because está condicionado Our God is not conditioned com o vaso que Ele vai usar. to the vessel that he will use. Se não tiver vaso, Ele usa até uma mula. If he does not have a vessel, he will use a donkey, O que interessa a é mule. que Ele vai usar. The thing is that he Quando will Ele usar, use. você vai ser abençoado, eu serei abençoado e a glória continuará If he does use us, sendo we will be blessed dele. and the glory will always be his. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. E aí no 18, nós já estamos terminando. And we're finishing here. E ela disse: And she says, ache a tua serva graça diante dos teus olhos. E se foi a mulher pelo caminho. Verse 18, "Oh, thank you, sir," she exclaimed. Then she E went back comeu e não estava mais triste o seu semblante. and began to eat again, and she was no longer sad. E aí no 18 eu observo And uma I observe oração a prayer transformadora. that was transformed. Tinha chegado uma mulher It que came por causa das afrontas, circunstâncias da vida, to a woman that was greatly anguished with her tribulations that she was going through. não comia, She did not eat. estava triste, She was sad, amargurada, sorrow, mas através da oração but through prayer que transforma, that transforms, oração transforma. prayers transform, Oração transforma vidas. transforms lives, Oração move o coração de moves Deus. the heart of God. E a prova disso And the é proof que of depois this dessa oração, is that after this prayer, ela se levantou cedo. Ela estava animada she got up early. She was excited e comeu. and she ate. Quem está triste não come. Who's- Você pode ver que eu sou bem alegre. Who is not who Pode traduzir. who is fala de novo, o que era? Vocês podem ver que eu sou bem alegre. You see that I'm very Eu não happy sou dessas que fica triste e não come. because I'm not the type of people that when I'm sad I don't eat. Eu sou bem alegre. I'm very happy. O senhor também, né, pastor?
comeu e saiu da sua tristeza. O seu semblante se transformou. She ate and she was no longer sad. E aí eu vejo que ela foi liberta And we see de here that she espírito was de amargura delivered que a of a spirit atormentava. of sorrow that tormented her. Essa é uma oração transformadora. This is a transformative prayer. E aí para fechar, And to close, no verso 19. verse 19, E levantando-se and getting up early bem cedo, the next morning, retornaram they para returned sua casa em Ramá. to their house in E Ramah. Elcana conheceu a Ana, sua mulher. And Elkanah slept with Hannah. Na tradução aí já diz tudo, Yeah. né? Yeah. Conheceu é o termo do ato conjugal. Yeah. E aí eu vejo And we see que uma oração de adoração também faz toda a diferença. that a prayer of praise makes the total difference. Porque o texto vai dizer: Because the text says adoraram diante do Senhor. that they worshiped the Lord once more. Por tudo que passaram, With everything that they went é through, possível também fazer uma oração de gratidão, it is possible to still give a thanksgiving prayer de adoração. of worship and praise to God. E esse é o tipo de oração que Deus responde. And that is the type of prayer that God responds. Então a conclusão dessa mensagem And so é the que conclusion of this message, o tipo de oração what que is the Deus type responde of message that God responds to? é a oração feita com propósito. It is the prayer that is prayed with purpose. Mas não é o propósito que está dentro do But nosso not the coração. purposes in our heart. É quando nós alinhamos But when we align o nosso ourselves desejo ou deixamos Deus alinhar, or let melhor dito, God align our o desires, desejo do nosso coração, assim como ele fez com Ana, just like he did with Hannah, com os seus planos e os seus propósitos. with his plans and his purposes. Moral da história aqui é que Deus tinha um plano Moral of the story is propósito God had a com plan esse filho, and a purpose with this son. porque Ana votou, Because Hannah made a vow, voltou, cumpriu o voto, porque ela engravidou. and then Você he já conhece a fulfilled história, this teve vow. Samuel. You know the story of Deus tinha Samuel. um propósito. God had a Mais purpose, tarde ele se tornou and o sooner primeiro juiz he em became Israel the first judge of Israel, e também foi o primeiro com cargo de profeta, né, pastor? and also the first to be a prophet. E os planos do Senhor And the plans se of God cumpriram. were fulfilled. E acima de tudo, And on top of everything, eu vejo algo maravilhoso aqui. I see something marvelous here. Seja qual for a sua situação, Whatever your situation may be, seja qual for a afronta, seja qual for a penina da sua vida, what kind of penina you see in your life, preste atenção no Elcana, pay attention in Elkanah. porque se tem uma penina, tem que ter um Elcana. Because if there's a penina, you'll see an Se tem Elkanah. um Elcana, And if there's an Elkanah, Elcana aponta para o amor Elkanah perfeito de points Jesus por nós. to the perfect love of God for us. Independente da penina e da situação, Independently of what Penina is Senhor doing in this Jesus, situation, Jesus, Ele tem uma parte excelente. He has an excellent part to do in fulfilling our life. A parte excelente que Ana recebeu não foi o filho, It was not the son that was the excellent part in God's plan foi a necessarily. salvação da amargura da sua It alma. was the salvation of the anguished soul that she had. Mais tarde ela vai cantar. And soon she will No capítulo sing 2 você pode ler em in casa. chapter 2, where you can read at home. No verso 1 ela vai dizer: Verse 1, she says in chapter 2, então Ana orou de novo. and Hannah prayed and said, O meu coração se regozija no Senhor. my heart exalts in the Lord. O meu poder é exaltado no Senhor. My A minha horn is boca exalted in the Lord. My mouth se dilatou sobre os meus inimigos. derides my enemies, Porque tenho me alegrado em tua because I salvação. rejoice in your salvation. A Bíblia vai dizer que The Bible will tell us that não é para a gente se gloriar it is not for us to do glorify marido que ourselves, temos, dos filhos que temos,
because of the do sons cargo or que daughters we have, dirigimos, do the trabalho que titles, temos, the job that we have, da casa onde vivemos, house we nem live da in, igreja, nem do pastor not que even the temos. church or pastor that we live in have. Se tiver que gloriar de alguma coisa, If we have to pray, glorify of anything, seja de ter o nosso nome escrito no livro da it vida. would be to have our names written in Ana the book of entendeu life. isso. Hannah understood this. A salvação é Salvation a única coisa is the only thing que nós podemos gloriar por meio de Jesus. to boast about in Jesus Christ. Se você é salvo, If you are saved, você já tem um grande motivo you already have a great motive para gloriar no Senhor. to boast in the Lord. E se você não tem certeza And de if you are not salvação, certain of salvation, você precisa you must mudar isso hoje, change this today. porque no céu só vai entrar Because in heaven will only enter quem tem certeza de salvação. those who are certain of their E salvation. diferente do que dizem aí fora, And it's different from what they say out que there. ninguém pode ter certeza de That salvação. no one can have certainty of Essa é their uma mentira salvation do for real. diabo. That is a lie of the devil. A Bíblia diz que nós podemos The e Bible temos says que that we ter must and we should have certeza certainty da nossa of our salvação. salvation. E vai além dizendo que And it'll go disso nós beyond podemos gloriar. That in this we should boast about. E eu quero terminar And I want to finish citando aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, 1 Corinthians chapter 10 verse 31 que vai dizer assim: that will tell us this. portanto, quer comais, quer bebeis, With quer what you eat façais qualquer outra or coisa, drink or whatever you do, fazei tudo do everything para a glória de Deus. for the glory of God. Amém? Amen. Aleluia. Eu espero que I hope você, that como eu, tenha aprendido essas lições you can be like me and com a história learn de Ana. these lessons with Hannah. Enquanto eu estudava esse texto, As I studied this text, eu ri sozinha porque eu costumo brincar com o irmão Lindomar, I laughed to myself. com os meninos lá na sala. I play with my Isso aqui dá umas students. 10 pregações. There's about 10 dentro lessons desse here, texto. 10 sermons you can preach with this. Mas o Senhor queria que eu falasse But He wanted me da to oração com speak propósito. of the purpose of prayer. Porque nós precisamos aprender. E esse é um culto de ensino. And this is a teaching service. We must learn this. E a presença do Senhor não foi embora. And the presence of God has not Ela left. se manifesta no It culto de manifests ensino. in the teaching services. Porque a presença do Senhor Because não the está presence of condicionada com quem traz a Is not palavra. conditioned to who Eu não brings sou the word. responsável pelo seu culto. I'm not responsible for your service. Você é responsável pelo You culto are que você responsible presta ao for your Senhor. service, what you give to God. Então, quer comais, So whatever you quer eat, bebais, whatever you drink, fazei tudo whatever you do everything para a glória dele. for the glory of God. Amém? Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. Amen. Eu quero orar por você. I want to pray with you. Pode, pastor. Uma oração rápida e simples. A Depois quick eu passo para o pastor. and simple prayer, and I will give the opportunity to Pastor. Se você tem um sonho, If you have a dream, se você tem um desejo, if you have a se desire, você tem uma petição, if you have petition to God, uma causa impossível, impossible case, se você tem uma penina na vida, a panina in your life, eu quero te convidar neste momento I want to invite you in this moment para deixar de lado como Ana deixou to leave it to the side like Hannah did e se derramar diante do Senhor, and to pour da sua yourself presença. out to God in His Eu quero te presence. lembrar que você está em Siló, I want to remind you that you are in Shiloh, lugar de adoração e the sacrifício. place of prayer and sacrifice. Se você não sair com nada aqui If dessa you noite, do not leave with anything here tonight, saia com uma coisa: leave with one thing, que os nossos planos that our plans precisam must estar alinhados align itself com os planos with the e os plans propósitos and do Senhor. purposes of God. Amen. Só assim Only in this way nós seremos libertos will be delivered de um espírito de angústia de alma e from the spirit insatisfação. of anguish in our soul
Hoje é uma moda Today, de crente insatisfeito. there is a thing out there Crente for com Christians that are semblante caído. unsatisfied. Não seja esse crente. Do not be this Christian. Nós temos a responsabilidade We de have the sermos responsibility alegres. to be A palavra do Senhor rejoiceful. vai dizer que The word a of God alegria do says Senhor ela é a nossa The joy of the força. Lord is our strength. Quem tem os seus sonhos e desejos alinhados Who com os has their planos e dreams propósitos and do desires Senhor, aligned with the ele se purposes of alegra. God, they rejoice porque ele entende que perfeita because e they understand agradável that perfect é a and pleasing vontade is soberana the do sovereign Senhor. will of God. Amém? Amen. Glória a Deus. Soberano Deus. Deus e eterno Pai. Lord Father, Senhor, até aqui cheguei. Lord, until here we have came, Aonde eu não posso ir mais. where I can no longer go. Que o teu Espírito Santo complete May a your obra. Holy Spirit fulfill the work. Pois eu entendo que eu I understand somente sou um instrumento. That I am only an instrument, God, Por misericórdia by mercy e por privilégio and by privilege usado por ti. used by you, God. Mas eu Hallelujah. entendo que a obra ela é tua. But I understand that the work is yours, God. Eu entendo que o agir, o I efetuar é understand do that the Senhor. move is yours, God. E eu entendo que tudo é para ti. Porque Everything tudo is for vem you, de ti. God. Everything comes Tudo from you, termina God. contigo, Everything Senhor. finishes Assim como with you, começou, Lord. Like how it has vai begun, terminar. it will Porque finish. tua é a honra. Because you be given the Tua é a honor. glória e o You be louvor given the para todos honor and sempre. praise and worship. E eu te adoro e te And exalto. I praise you, I exalt you, glorifico God. o teu I santo glorify your holy name. A minha oração pela tua My igreja e prayer pela for minha your vida, church, pela for minha my casa, life, for pela my minha house, família, for my family é que is that os nossos sonhos e that our desejos dreams and que o Senhor desires, possa vir alinhar may they align os teus themselves planos with e os your teus plans and propósitos, your Senhor. purposes, God, e que em tudo and that in everything o teu nome your name seja be glorificado. glorified, God. Manifesta a tua Manifest glória. your glory, Jesus. Glorifica e exalta o teu Glorify próprio and nome exalt em your nós own name in us e através de nós. and through us, Jesus. É o que eu te It is peço, what we ask, e te Lord. agradeço, It is what we thank you, Lord. crendo na vitória, Believing in the em victory. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém.